Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês aquele resuminho básico das minhas leituras do mês de setembro. Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, então eu vou contar para vocês um pouquinho, assim, resumidamente, de cada uma das minhas 7 leituras realizadas no mês de setembro. A maioria tem resenha no canal, tá? Então se vocês se interessarem pela história, vocês vão conferir a minha opinião, assim, na íntegra sobre o que eu achei da história. Para começar, o primeiro livro que eu li lá no comecinho do mês de setembro foi esse livro maravilhoso, A Última Livraria de Londres, da autora Madeleine Martin, publicado pela editora Arqueiro. Esse livro é um drama de guerra maravilhoso. Ele foi inspirado na história real das últimas livrarias que restaram em Londres pouco antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. A trama aqui tem início em agosto de 1939 e a nossa personagem principal é a Grace Bennet. A Grace está saindo do interior para realizar o sonho da sua vida, que é morar em Londres. Ela quer um novo começo para sua vida, então ela larga tudo lá na cidade que ela residia, no interior. Na verdade, ela não tem muito o que largar, porque a sua mãe acabou de falecer, ela está muito desgostosa com a vida. Então ela e sua melhor amiga Vivi se mudam para Londres para tentar a vida ali na cidade grande, e elas vão procurar trabalho. Elas vão morar com a senhora Weatherford provisoriamente, até elas estarem estabilizadas e poderem alugar o cantinho delas. A sua amiga encontra emprego assim que ela chega, só que para Grace fica um pouco mais difícil, já que ela não tem uma carta de recomendação. A senhora Weatherford vai dar um jeitinho, vai conseguir encaixá-la na livraria de um velho amigo seu, o Sr. Evans, um velho ranzinza, mal-humorado, rabugento, mas que no fundo a gente já percebe ali que tem um coração maravilhoso. A Grace começa a trabalhar na livraria, já sabendo que faz parte do esquema de ela permanecer por apenas 6 meses ali para que ela possa ter a sua carta de recomendação e então trabalhar numa loja de moda, que é o seu sonho, lá na Harrods, e vai dar tudo certo. A Grace não tem familiaridade nenhuma com livros, na verdade ela nem gosta de ler, mas pouco a pouco a sua ideia vai mudando quando ela conhece um homem muito interessante, muito gentil, muito educado, que lhe dá um presente muito especial. Ele lhe dá um exemplar de O Conde de Monte Cristo. É o meu clássico favorito da vida, assim. Então a Grace vai começar a ler esse livro e sentir emoções que ela nunca imaginou que fosse capaz de sentir apenas ao ler uma história. A guerra vai estourar, então aí tem início a parte dramática aqui dessa história. É muito triste, é muito tocante a forma como essa autora narra toda essa história. É uma história de amor, é um romance, mas que não foca no romance em si. Ele foca nas amizades, na luta diária pela sobrevivência ali no meio daqueles bombardeios noturnos ininterruptos por muitos meses. É uma história assim maravilhosa. Entrou para minha lista de favoritos do ano, amei demais esse livro. Eu li também o livro Camille, do Pierre Lemaitre. Esse livro é o terceiro, o livro que encerra a trilogia do Camille Verhoeven. Eu fiz essa leitura com o meu amigo André, nós lemos os 3 livros assim na sequência, na ordem cronológica de lançamento, e foi uma experiência incrível que eu já deixo aqui bem claro, eu indico muito que seja lido na ordem. Se você não pretende ler na ordem, pelo menos Irene você deve ter lido antes de pegar o Camille, porque ele vai ter spoiler, vai ter uma peça-chave aqui muito importante nessa história que foi resgatado lá de Irene, então já deixa a dica, tá? Aqui o nosso comandante favorito da literatura, Camille Verhoeven, esse pequeno grande homem, ele vai enfrentar um caso muito difícil. Ele vai ter que proteger uma mulher, a Anne. Ela foi agredida brutalmente, ela estava literalmente no lugar errado, na hora errada. Ela presenciou um assalto e foi brutalmente agredida. Ela está no hospital ali praticamente deformada, mas teve a sorte de sobreviver, mas ainda corre um grande risco porque o seu agressor não foi pego. Então essa será a função do Camille Verhoeven aqui. Ele vai ir contra os seus superiores ali dentro do departamento policial de Paris para defender essa mulher. Essa mulher tem uma certa ligação com ele, vocês vão entender conforme forem lendo a história. Teremos um vilão muito brutal, extremamente violento aqui nessa história, que a gente começa a se perguntar, mas por que tanta violência? Qual o motivo dessa perseguição implacável atrás dessa mulher? E pouco a pouco a gente vai entendendo os motivos. Teve um momento da história que eu fiquei bastante confusa, mas logo em seguida o autor já elucida a nossa mente, com todas as peças sendo colocadas ali, encaixadas nos lugares certinhos. Gostei muito desse livro, mas eu não gostei tanto quanto eu gostei dos 2 primeiros. Eu dei nota 4 para esse e 5 para os 2 primeiros, mas é uma leitura que eu indico muito. Tem resenha aqui no canal também.
Em setembro eu li um livro nacional muito bom, um suspense, se chama O Galinheiro, do autor Amaurício Lopes. Eu vou deixar a capa aqui em cima para vocês. Esse livro foi escrito pelo mesmo autor do livro Nova Jaguaruara, um livro de terror assim incrível, muito assustador, um dos livros mais assustadores que eu já li. Esse aqui não é um livro de terror, mas tem umas cenas de horror assim bem macabras. Aqui nós vamos conhecer uma família do interior, a Maria Neide e o Francisco e seus 2 filhos. Essa família tem uma espécie de tradição familiar que todos os anos, em um determinado feriado, eles vão roubar uma galinha no galinheiro de um vizinho. Olha que bizarro, né? Mas a gente vai entender tudo assim no decorrer da história. Então esse ano em especial eles decidiram invadir o galinheiro da maior casa ali da cidade de Palheiros, da casa das pessoas mais importantes. Ali residem 2 irmãos que têm uma importância muito grande ali para a pequena cidade, 2 figuras muito carismáticas, muito queridas por todos os habitantes ali da cidade. Eles estão receosos, mas ao mesmo tempo eles também querem tentar encontrar alguma pista do que pode ter acontecido com a sua filha do meio. A Rita desapareceu há 6 meses, não há pista nenhuma do paradeiro dessa criança, dessa menina, então eles estão em todos os lugares tentando encontrar algo que possa ajudar a encontrar a filha deles. Eles nem imaginam que pisando dentro da propriedade desses 2 irmãos, eles estarão se metendo em uma enrascada muito grande e que a partir desse momento eles vão ter que lutar pela própria sobrevivência. É uma história muito boa, muito instigante, a narrativa desse autor é maravilhosa, ela me prendeu do início ao fim, eu não queria parar de ler, eu fui me envolvendo a cada vez mais, os personagens são muito bem criados, as histórias que vão se formando, tanto da família da Maria Neide, quanto dos irmãos Borges, também é muito interessante, é macabro, esses irmãos são doentios, vocês nem imaginam o que vem pela frente. Eu indico muito esse livro, a resenha completa já está aqui no canal também. Eu li um livro que eu ganhei de presente do Elton, meu querido, lá do Clube dos Thrillers, esse livrão, um livraço assim, que eu já vou começar dizendo que poucos leitores serão capazes de ler esse livro, porque é o livro mais forte, mais pesado que eu já li. Tanto que ele não tem nem título aqui, né, em lugar nenhum aqui da capa. Esse livro se chama Saboroso Cadáver, escrito pela autora argentina Agostina Basterrica. A história é muito bizarra. Assim, eu fiquei nauseada, mas é um assunto que não me abala tanto quanto outros mais pesados dentro dos thrillers, digamos assim. Canibalismo, esse tipo de coisa, assim, eu consigo digerir. Olha o trocadilho, eu consigo digerir, consegui digerir bem, por mais que eu fiquei muito impactada em muitos momentos, mas muitos, acho que a grande maioria dos leitores não vai ser capaz de ler esse livro. Aqui, esse livro é uma distopia num futuro não muito distante. Todos os animais do planeta foram infectados por um vírus mortal. Então é impossível consumir a sua carne, seria mortal para qualquer ser humano que se aproximasse de um animal, que consumisse a sua carne, ele fatalmente iria morrer. Então todos os animais do planeta foram liquidados e a forma como a sociedade resolveu lidar com a situação, com a falta de carne, é criando humanos para o consumo da carne. Nessa sociedade as pessoas já perderam os sentimentos, eles agem como se fosse normal comer pedaços de carne humana. Então aqui nós vamos ter detalhados, assim, em detalhes mesmo, por isso que eu digo que muitos leitores não vão conseguir ler. É muito bem detalhado toda a forma, todo o processo aqui desde o início da criação dessas carnes. A sociedade atual então regularizou a criação e o consumo de carne humana. Eles vivem em uma sociedade em que não existe mais aquele sentimento, eles levam tudo numa boa, tudo tranquilo, tá tudo normal, é normal comer carne, privilegiado aquele que pode comer um pedaço de carne de primeira e tal. Só que aqui nós vamos conhecer o Marcos Tejo, que é o nosso personagem principal. O Marcos é uma exceção nesse mundo, nessa sociedade, porque ele é uma das poucas pessoas que ainda restou um pouquinho de sentimento. Ironicamente, o Marcos vai trabalhar no maior frigorífico ali da região, então ele tem que lidar com toda essa situação e ele vai acabar recebendo um presente de um amigo. Ele recebe uma mulher, uma humana, considerada uma carne de primeira, e ele não sabe o que fazer com essa mulher. Ele não quer ter essa mulher na sua casa, ele não quer fazer nada de mal com ela, mas ao mesmo tempo ele não sabe o que fazer. Então ele deixa ela ali até ele decidir como ele vai agir com o seu presente. Então aqui nós vamos conhecer todo o processo em seus pormenores, os frigoríficos, os abatedouros, os açougues, o processo detalhado da criação desde a infância, desde o nascimento desses seres humanos.
A forma que eles são abatidos, as caçadas humanas e até mesmo os glamurosos jantares canibais. É muito surreal, é bizarro essa história, mas eu me envolvi muito. Eu li assim em poucas horas esse livro, porque ele é bem fininho e ele me prendeu muito. É muito bem escrito, é uma história dentro do contexto aqui da história. Obviamente é uma história bizarra, é uma história surreal, mas dentro do contexto é uma ótima história, tanto que esse livro foi muito premiado tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos. E o final é brutal. O final foi um soco no meu estômago. Eu acho que o que mais me impactou aqui nessa história toda não foram nem as descrições, mas o final. A reação final de um certo personagem ali, a sua atitude, foi o que me deixou mais boquiaberta aqui na história. Enfim, eu não vou indicar para todo mundo, como eu já disse, mas se você acha que você tem estômago para ler, leia. Depois me conta o que você achou. A leitura do mês de setembro no Clube dos Thrillers foi O Apartamento de Paris, da autora Lucy Foley. Essa autora já publicou aqui no Brasil A Última Festa e A Lista de Convidados. Eu só li A Lista de Convidados e gostei muito. Gostei muito dessa história aqui também, já tem resenha no canal. Aqui nós vamos conhecer a Lucy. A Lucy é uma moça meio que sozinha no mundo, ela está praticamente no fundo do poço, ela está sem emprego, sem dinheiro. A única pessoa que ela tem para recorrer é o seu meio-irmão que mora em Paris. Então ela acaba ligando para ele, pedindo abrigo. Ele, meio contrariado, aceita receber a sua meia-irmã. Então ela parte para Paris para começar uma nova vida, para ter um novo recomeço ali na sua vida. Ao chegar lá no apartamento, no endereço que ele cedeu a ela, o irmão não está lá. Ela fica muito preocupada, porque ela não entende por que ele sairia de casa, sabendo que ela ia chegar naquele momento, naquele dia. Ela fica preocupada e vai perguntar para os vizinhos. Ela percebe logo de cara que os vizinhos são muito estranhos. São pessoas que demonstram estar escondendo alguma coisa, mas ela também não entende por quê. E a gente vai acompanhar aqui o nervosismo de cada um desses personagens. A gente vai ter vários pontos de vista aqui nessa história. A gente vai acompanhar o nervosismo deles, porque eles estão escondendo alguma coisa. A gente já está ciente disso desde o início, mas também não consegue decifrar o que é. A história tem um desenrolar muito bom. Eu gostei bastante dessa história. Essa autora tem o dom de criar vários personagens, vários pontos de vista, mas fazer com que o leitor não se perca ali no caminho, porque eu sou uma pessoa muito lesadinha para quando tem muitos personagens, muitos pontos de vista, eu acabo me perdendo e geralmente eu não gosto da história, mas com essa aqui não aconteceu isso, porque a Lucy Foley é ótima em fazer esse tipo de história, com muitos pontos de vista, mas cada um assim muito interessante, instigante, e faz a gente gostar de cada um deles, mesmo os personagens mais detestáveis. A resenha completa já está aqui no canal também. Em setembro eu li também um clássico da literatura, O Fantasma da Ópera. Eu só me perguntei assim o tempo todo que eu estava lendo por que eu demorei tanto para ler essa história. Vocês estão vendo o quanto tá eclética aqui a minha lista, né? Tem thriller, tem livro pesadão, tem romance de guerra, tem chick-lit, tem clássico, tem de tudo. Teve de tudo no mês de setembro, muito bom. Esse é um clássico francês, é um romance gótico, publicado no ano de 1910. Aqui vai contar a história de um fantasma que habitava os porões ali da Ópera de Paris, os subterrâneos da Ópera de Paris. Ele acabava assustando, amedrontando todos os funcionários e os artistas ali da ópera. Esse fantasma acaba tendo uma ligação muito forte com uma das artistas, a Christine Daae. Ela é uma jovem excepcional, ela tem uma voz assim exuberante, ela encanta a todos quando ela abre a boca e começa a cantar. É magnífico o som da sua voz. Então o fantasma é encantado por essa moça, ele vai tendo um sentimento de posse assim inacreditável por ela. Eles têm uma certa ligação. Então, a partir do momento em que a Christine começa a ser cortejada por um jovem visconde, o fantasma vai ficar possuído pela ira, ele está com ódio mortal, ele está com sentimento de vingança. Então ele vai fazer de tudo para não perder a sua amada, para atrapalhar esse relacionamento, esse futuro relacionamento da Christine, já que ele percebe que ela corresponde aos flertes do Visconde. Eu fiquei impressionada com essa história, eu fiquei impactada, eu fiquei arrebatada, eu li muito rápido, mesmo sendo um clássico, ele tem sim aquela narrativa um pouco mais rebuscada, mas eu devorei essa história, eu li acho que de um dia para o outro, praticamente em 2 dias assim, porque ela me envolveu muito, a personalidade desse fantasma é única, é arrebatadora, é surreal. Esse clima bucólico, esse clima sombrio aqui da história dá todo um charme a mais. Esses subterrâneos escuros da ópera,
Achei fantástico, assim, achei maravilhoso. Ainda não tive a chance de assistir o filme, mas vou assistir com certeza. Então, se você gosta de ler clássicos ou não tem muita familiaridade com clássicos, de qualquer forma, eu recomendo muito esse livro. Espero muito que você que leia goste tanto quanto eu gostei. E para fechar a minha listinha de leituras do mês de setembro, eu li esse chiclete delicioso da Sophie Kinsella, presente da Nath, minha querida. Amar é relativo. Eu sempre fui muito fã da Sophie, ela é a minha autora de chiclete favorita. Esse livro não me decepcionou, ele não superou o meu favorito, que é o Fiquei com o Seu Número, é o top na minha lista assim, dos livros dela que eu já li. Mas esse aqui é uma leitura muito agradável, muito divertida também. A nossa personagem principal aqui é a Ava. A Ava é uma mulher que não acredita em amores que venham através de uma tela, que surjam através de uma tela, de um aplicativo de paquera. Ela não gosta disso, na verdade ela nunca gostou. Ela sempre acreditou que o amor da sua vida seria alguém que apareceria ali, na sua frente, cara a cara, carne e osso, que ela pudesse ver e tocar desde o primeiro momento. E ela tá muito desgostosa com a sua vida amorosa, ela está totalmente decepcionada. Então decide dar um tempo ali para o seu coração descansar e ela vai partir em uma jornada, em uma aventura, em um retiro de escritores na Itália. Ela vai focar 100% na sua carreira, na escrita do seu livro que está em andamento. Então ela parte para a Itália com o coração apertadinho por ter que deixar o seu cachorrinho, mas a sua melhor amiga, uma das suas melhores amigas, vai cuidar muito bem dele, então ela vai. Esse retiro tem algumas regras bem peculiares. Os participantes precisam se manter anônimos, eles precisam criar um pseudônimo, eles podem conversar à vontade, mas não podem trocar informações pessoais. Não pode saber o seu nome, de que cidade você é, o que você faz da vida, qual a tua profissão, nada disso. Mas dentro dos muros daquele retiro, eles podem se sentir à vontade desde que não compartilhem informações pessoais. Obviamente que a Ava vai se encantar, assim, à primeira vista, por um dos participantes do retiro, um dos integrantes que está ali também. Ele é um homem muito bonito, muito charmoso, a sua presença é muito marcante, o seu pseudônimo é holandês, então ela já fica encantada por ele de cara. Os dois se dão muito bem, ele é muito divertido, então inicia-se ali um romance tórrido, uma paixão avassaladora. Eles não vão se desgrudar enquanto estiverem ali dentro do retiro e eles juram que vão continuar juntos, que querem saber um sobre o outro, né, a partir do momento que eles saírem dali. Mas nisso a Ava já fez na sua cabeça todo um esquema, ela já criou o nome pro seu holandês, ela já criou a profissão, como é o seu estilo de vida e tal. Até que o encanto acaba, porque o retiro chegou ao fim, eles precisam voltar para a vida real. E quando ela descobre sobre a vida dele, ela descobre que ele se chama Matt. Ela vai ficar decepcionada, um vai ficar decepcionado com o outro, mas eles estão muito apaixonados e eles são muito diferentes, são de mundos completamente diferentes. Então aí vai entrar aquela questão, será que essa incompatibilidade vai ser capaz de superar a paixão, o amor que está nascendo ali entre eles? Eles vão ter que lutar para se encaixar no mundo do outro. E essa foi uma questão usada de forma muito legal aqui pela Sophie Kinsella. Eu adorei a forma como ela fez essa abordagem. Ela vai falar muito sobre amizade também, tanto que os meus personagens favoritos são os melhores amigos, tanto dela quanto dele. E porque a Ava me irritou em vários momentos, ela é irritante? É. Ele também é bem desagradável em muitos momentos, mas essa parte da natureza humana ali de cada personagem é que eu gosto muito aqui quando a autora insere esses defeitos reais assim dos seres humanos. Gostei muito desse livro, vou trazer a resenha completa para vocês em breve. Então essas foram as minhas 7 leituras do mês de setembro, bem variada, como vocês viram, né? Espero que tenham gostado. Me conta se você já leu algum desses livros, qual você gostou mais de saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha com seus amigos, já se inscreve aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!